Aliados, obviamente, mas parece que virou uma febre, né? Quais são os riscos de consumir sem uma prescrição, sem uma adequação, sem acompanhamento profissional? Vamos conversar agora com o nutricionista esportivo e personal trainer Fábio Félix. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Maísa. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores. A gente fica pensando o que leva a pessoa a consumir porque ouviu alguém dizer que é bom, né? Que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quais são as orientações para que a pessoa, quem está no grupo ali das pessoas que devem receber suplementação alimentar? Bom, muito interessante a pergunta e realmente é algo que, de certo modo, nos coloca até uma preocupação, né? Os suplementos alimentares, eles nada mais são do que complementos da nossa própria alimentação. Então, quando você tem alguma deficiência ou que você não consegue consumir quantidades adequadas de determinado nutriente na alimentação, aí sim a suplementação ela é bem-vinda. Mas muitas vezes, pelo marketing corporativo, por toda uma condição onde as pessoas acham que aquele suplemento ele vai gerar um resultado milagroso, essas pessoas acabam consumindo de certo modo, como você falou, indiscriminadamente. E isso, além de gerar um custo em relação ao investimento, pode também trazer ônus para a saúde. Então, são coisas que devem ser observadas. Quer dizer, a pessoa vai passar por uma análise, vai fazer exames, e aí, a partir daí, é que o profissional pode orientar para o uso dessa suplementação, não é isso? Aliás, quais são os profissionais que hoje podem, além de nutricionistas, prescrever suplementação? Bom, a prescrição dietética é a exclusividade do nutricionista. Porém, médicos também, dependendo da condição e da necessidade, podem prescrever suplementos alimentares. A condição é, após uma análise, uma avaliação nutricional, é analisado que se essa pessoa tem ou não a necessidade devido a uma carência dessa condição, desse nutriente, e assim nós fazemos a prescrição de forma individualizada. Quando não, essas pessoas por conta, às vezes por uma indicação ou por acharem que vão ter um resultado otimizado, elas fazem uso, mas muitas vezes elas fazem uso sem a necessidade. E quais são os riscos desse uso indiscriminado sem uma orientação profissional? Principalmente, só adicionar aqui na pergunta para a Maísa, principalmente do whey, né, do colágeno, que são as proteínas muito usadas, e também da creatina, que também é outro bom, muitas pessoas usando a partir de conversas de academia. Muito bom essa pergunta também. Mas complementando aqui o que a Maísa colocou. Primeiro, riscos. Nós podemos ter aí algumas alterações no que diz respeito a marcadores bioquímicos, ou seja, quando essa pessoa não tem a necessidade, consome suplementos alimentares, principalmente hiperproteicos ou alguns tipos de aminoácidos, elas podem estar criando uma condição de sobrecarga a nível hepático e renal. Então são coisas que a gente deve observar. Se você tem um consumo exagerado, esse consumo ele pode ter uma resposta, né, através dessas vias, dessas rotas metabólicas que pode não ser tão boa. Além dos exames mostrarem se a pessoa necessita ou não, o profissional nutricionista vai dizer a quantidade daquele suplemento que ela precisa ingerir. Exatamente, adequar, né? A nutrição ela prega 4 pilares: quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Então, quando você pensa nisso, você pensa em todo esse contexto de gramaturar aquele suplemento de forma individualizada, porque você vai ver no rótulo ali, o que é quantificado muitas vezes é para um atleta. E a maior parte das pessoas que consomem suplementos alimentares não são atletas, são praticantes recreacionais de exercícios físicos. Então, você tem que individualizar essa dose. E sobre o que a nossa colega falou, né, muito bem aí, por sinal, colocado, os suplementos à base de pó proteico, né, whey protein, que é extraído do soro do leite, hoje é um dos suplementos mais utilizados no mercado, mais consumidos. Porém, muitas vezes essas pessoas tomam sem a real necessidade ou quantificado de uma forma que não é individualizada para o seu perfil. Ou seja, muitas vezes elas tomam mais do que o que elas necessitam. Além de elas terem um gasto maior, elas acabam também criando uma condição favorável aí para alterações, né, em alguns marcadores bioquímicos. O colágeno, como ela também comentou, é um suplemento muito utilizado, né? Tem esse contexto, esse apelo da melhora da pele e toda essa condição. Porém, os estudos mostram que esse colágeno que é consumido, ele na maioria das vezes é utilizado para a formação de vasos sanguíneos, que é uma prioridade do nosso organismo. Então, não necessariamente você vai consumir colágeno e vai melhorar a pele, vai melhorar o cabelo, unhas. E muitas vezes
O próprio Whey Protein, ele mostrou um resultado mais satisfatório no que diz respeito a essa cadeia aminoácida completa do que propriamente o colágeno, né? Ou seja, é mais interessante você quantificar outros suplementos e tomar cuidado com o consumo que não seja prescrito por um profissional. E a creatina, por fim, né, um dos suplementos O que mais é a creatina? estudados. Porque você falou Whey Protein, até no nome você já está vendo, tem Proteína. proteína, né? O colágeno, beleza. E o que é esta creatina que está todo mundo fazendo uso de um pó branco aí, Bom, muito interessante. indiscriminadamente? Sim. A creatina, ela é um suplemento alimentar que é também extraído de aminoácidos. Nós temos aí um tipo de condição onde esses aminoácidos, né, a creatina em si, ela é acumulada no tecido músculo-esquelético e ela cria uma condição de reserva de energia de ação rápida, é a ATP. E aí, o que é que isso significa, Fábio? Significa que você vai ter uma resposta otimizada, principalmente naqueles exercícios de ação rápida. Para ficar grandão ou grandona. Aqueles primeiros 10 segundos naquele supino mais pesado, naquele agachamento mais pesado, né? Então isso acaba colaborando para uma condição onde você vai ter uma resposta satisfatória no que diz respeito a uma condição de diminuir a sua fadiga e melhorar a sua recuperação. Então, muitas pessoas utilizam com esse apelo. Alguns estudos mostram também o acúmulo da retenção de líquido intramuscular. Então, vem aquele contexto do indivíduo que ele vai favorecer aí a condição de aumento do volume muscular, melhora do ganho de peso corporal, né? Mas muitas vezes a gente tem que entender o que de fato está ou não sendo condizente com o ganho de massa muscular e de gordura naquele indivíduo. E me parece também, obviamente, né, que o suplemento ele é indicado para aquela pessoa naquela fase, naquele estágio em que ela se encontra, naquela condição, a partir de exames, né, da anamnese, enfim, dessa observação do profissional. E isso pode mudar, não é? Então, Pode. ela deve continuar sendo... tendo essa orientação, porque ela não vai usar isso a vida inteira, né? Sim, na verdade, quando a gente pensa no consumo de suplementos, pensando no contexto clínico, né, saindo um pouco da área esportiva, tem emprego desses suplementos também para pessoas, por exemplo, que se encontram em um estado patológico. Às vezes a creatina, por exemplo, ela pode ser utilizada de forma interessante com idosos, né? Os próprios suplementos à base de pó proteico, whey protein, como você citou, também. Mas isso tudo precisa ser individualizado. Sim. A questão desse uso ser contínuo, ser crônico, a creatina em si, ela é um suplemento que tem ação crônica. Porém, tem protocolos onde você utiliza por um período e depois você retira, porque como há um acúmulo no tecido músculo-esquelético, não há necessidade de você usar continuamente. Porém, também tem estudos mostrando que o uso contínuo não causa problemas desde que seja individualizada a dose e seja acompanhado, como você citou. O Deon pergunta se quem é alérgico pode utilizar suplementos. Bom, depende de que tipo de alergia você teria e se é em relação a algum tipo de aditivo que pode ser incorporado nesse suplemento. Mais uma vez, tem que ter o acompanhamento médico, os exames em dia para saber de tudo. Só uma última perguntinha. A pessoa, se ela tiver uma alimentação 100% ok, né? Toma aquele caldo com colágeno, que a gente nem toma mais porque mexe lá no colesterol, né? Ela vai precisar desse suplemento se ela tem uma vida de boa, dorme legal, pratica lá os exercícios físicos. Muito boa a sua pergunta. E eu vou dizer para você que a nutrição, ela sendo bem elaborada, ela pode trazer todos esses nutrientes através do próprio alimento. E o suplemento, na verdade, ele vem novamente com essa condição de complementar caso haja real necessidade. Então, é possível um praticante recreacional ter através da alimentação todos os nutrientes que ele necessita. Então, muitas vezes, esse indivíduo está fazendo uso de suplementos sem uma real necessidade. E se ele vai fazer uso, esse uso ele deve ser individualizado. E muitas vezes as doses que estão ali recomendadas não são as adequadas para ele. Por isso é interessante que ele vá ao nutricionista. É isso, minha gente. Às vezes você está usando esse dinheiro aí para os suplementos que custam caro e que tem regras, a Anvisa está de olho em tudo isso. O Ministério da Saúde tem uma página muito legal e que explica tudo isso, que são os suplementos, quais são as regras. Desde julho do ano passado, tem que estar tudo adequadinho lá, né? Tem dizendo lá o que são os suplementos, então eu recomendo você ler.
E as às vezes resoluções são importantes. Exatamente. Às vezes você está usando essa grana para isso, que é caro, podia estar botando na sua cesta básica de frutas, de verduras, vegetais. E né? indo a um profissional, né, qualificado para isso, né? Muitas vezes claro. ele não vai, acha que vai economizar e faz a gastar mais. Muito obrigada, então, por estar com a gente, pelos esclarecimentos. Fábio Félix, nutricionista esportivo e personal trainer aqui com a gente. A enquete continua no ar para você responder.